Olá a todos, hoje vamos começar o Siman Ain. Mihem Apturim Kriyat Shema. Quem são as pessoas que são isentas do Kriyat Shema? Vamos lá, Sei fala o Shulchan Aruch. Nashim vavadim pturim mikriyat Shema mipnei shei mitzvat aseh shazman grama. As mulheres, os escravos são isentos do Kriyat Shema porque é uma mitzvah taseh, uma mitzvah ativa, positiva, com um tempo pré-determinado. É correto ensiná-los a receber o jugo dos céus. Fala o Remá, pelo menos essas pessoas leiam o primeiro passuco do Shema. Vamos ver agora o comentário do Mishnah Brura, no Seif Alef Pturim, Afilo Miderabanan, fala o Mishnah Brura, mesmo pela lei rabínica, Nashim Va'avadim Pturot Mikriyat Shema. Mikriyat Shema, Seif Katan Beit, Upturot Gam Ken Brichot Kriyat Shema. São isentas também das brachot do Kriyat Shema. Deixem Gam Ken Zman Kavua, porque há também um tempo pré-determinado para essas brachot serem pronunciadas. Que daí Besiman Nunhet Seif Vav, como a gente já viu no simanim anteriores. Aval Birkat Emet Veyatziv Denitkan Alinyan Zchirat Yitziat Mitzrayim Vechen Abrachot Shleaharei Ade Arvit Mechuyavam Leomram. Interessante que as brachot posterior do Shema, de Shaharit, no caso Emet Veyatziv, e as brachot posteriores do Shema, no caso do dia Arvit, tem uma lembrança de Yitziat Mitzrayim, e essa mitzvah de Yitziat Mitzrayim, elas sim são obrigadas, as mulheres são obrigadas a pronunciar. De mitzvah de Yitziat Mitzrayim, no Haged Ba Yom Ubalayla, porque a lembrança de Yitziat Mitzrayim é uma lembrança tanto de dia quanto de noite. Vem Ken, Mimeila, Tzrichin Lismor Geulah Letfilah. De Betfilah Hayavot, que lembrando Besiman Kuvav, Seif Beit. Interessante, mas a Amidah, o Shmona Esrei, que é a Tfilah, as mulheres sim, elas têm uma certa obrigação de pronunciar essa Tfilah. E existe uma mitzvah de Lismor Geulah Letfilah, que é terminar as brachot do Shema, de Gal Israel, e começar logo a Amidah. Ken Katav Magen Abraham, então dessa maneira é correto que elas pronunciem sim, pelo menos as últimas brachot do Shema, junto com a Amidah. Vem me primegadim shekatav deliman susovet zichrat mitzrayim balayla urak midrabanan ve'asmachta akra im ken mimeila u mitzvat asir zman gamal pturot min haTorah. De qualquer maneira, tem gente que sustenta que a lembrança de Yetziat Mitzrayim à noite é somente um apoio de um passuco, quer dizer, só derabanan, não é bem deoraita, tá? E elas são pturot min haTorah, rak miderabanan hayavot, elas são pela lei rabínica hayavot. וכן כתב בספר שו"ת יעקב ואין שם. ואפילו אם איננה דהו מצוות מן התורה ביום בלילה, מצדד בספר שהגת אריה, בסימן י"ג, נשים פטורות ניתן להזכרת היום, היא מצווה בפני עצמה. Interessante que nesse livro Shagat Aryeh, as mulheres, mesmo que é uma mitzvah da Torá, de lembrar Yetziat Mitzrayim tanto de dia quanto de noite, tá? Elas estão pturot porque a lembrança do dia é uma mitzvah por si só. Veim lo izkir bayom, se ela lembrou de dia e Yetziat Mitzrayim, ela não precisa mais lembrar à noite. O Mashem Askir Balayla e Mitzvah B'fnei Atzma. O que ela lembra à noite também é uma outra mitzvah por si só. Ou seja, há uma mitzvah de lembrar Yetziat Mitzrayim de manhã e uma mitzvah de lembrar Yetziat Mitzrayim à noite. E são duas mitzvot separadas de acordo com o Sefer Shagat Aryeh. O Pesukei de Zimra, Ayen leil besiman nun beit bechudushay Rabbi Akiva Eger de murach sham midvarav de aikar nitkenu bishvil tefillah. Então tudo foi decretado como tefilá, por causa da tefilá. Então de qualquer maneira, Rabbi Akiva Eger traz que elas sim são hayavot. O Lenem Birkat HaShachar, isso em relação a Pesukei de Zimra, que a gente acabou de dizer. Tá? Agora em relação a Birkat HaShachar, de lechorat Luiz Eim Neima de Abrachot Elu Yesh Laem Zman, aí depende se essas Birkat HaShachar têm um tempo pré-determinado. Aí Elen Bisov Siman Nun Beit, B'Mishnah Brura Biur Alachá, Betzarih Yom, tem que se aprofundar nessa alachá. O mistimat leshon atur shulchan aruch b'siman memvav seif dalet ubeprat me'alevu shama yasham mashma de mibrachot de mevarchot birchot hashaha kemo anashim, que as mulheres sim devem pronunciar birchot hashaha como os homens. Ve'olam kozeh katam le'inyan chiyuv, isso em relação à obrigação. Agora, porém, avad pshita de cholol le'amshich chiyuv al atzmam levarech afil birchot kriyat shema, mas logicamente elas podem continuar a ler as brachot de Kriyat Shema, o próprio Shema, o K'nei Besiman e o Zayin Seif Beit Behagá, e é correto que elas façam a tefilá de uma maneira completa, desde as suas brachot em Birchot HaShachar até toda a tefilá. Seif Katan Gimel, vamos ver agora sobre o Seif Katan Gimel, falamos que é uma mitzvah taseh shazman garma, o Shema, shazman garma, detalá katuv bizman shchiva o zman kima, porque o passuco da Torá, quando falou sobre a leitura do Shema, apoiou no horário de se levantar e no horário de se deitar.
Venachonu mashma mitzad adin pturim ve'abah pasad dechayavim medina lekabel machut shamayim pasuk rishon. A gente falou que é correto no Seif Dalet, venachonu, que elas pronunciem pelo menos o primeiro pasuk. Mitzad adin são pturim, mas é correto que elas pronunciem o primeiro pasuk por causa de para receber Malchut Shamayim, receber aqui o reinado de Hashem. Pasuk Rishon, aí chama. Muitos acronim discutem mesmo sobre esse primeiro pasuk. Ol Malchut Shamayim, falamos de receber o jugo dos céus, não sei ficar tan rei. Besefer Nahalat Zvi Perej de Kavanat Mechaber, Kol Parashat Rishonah. Que na verdade não é só o primeiro pasuk, que o Beit Yosef, quando escreveu essa halakha, a intenção dele era toda a primeira parashá do Shema. Ve'arav se falava de Al-Kopanim Kol Pasuk Rishon. Avad Bilvush Mashma Degam Kavanat Mechaber Urak Pasuk Echad Rishon. Vezeu Sheber Arav. Tem uma discussão, uma discordância. O Levush traz que é só Bemet o primeiro pasuk do Shema, e tem gente que traz que é toda a primeira parashá. De qualquer maneira, as mulheres devem fazer sim a tefilá. O que a gente está discutindo aqui é sobre o riuv, sobre a obrigação delas pronunciarem ou não essa tefilá. Vamos para o Seif Beit. Ketanim Pturim Lerabenotam Kshelo Egiu Lehinuch. Com relação a crianças que elas nem chegaram ainda na idade de Hinur, que é entre 6 e 7 anos, de serem educadas pelos pais, a obrigação dos pais educá-las, pela opinião do Rabenotam, elas são Pturim do Kriyat Shema. Agora, o Lerashi, em relação ao Rashi, a filo Igia Lehinur, e quando elas chegam, mesmo ainda pequenininhas, e quando chegam na idade de Hinur, 6, 7 anos, elas são já obrigadas a pronunciar o Shema. E mesmo de acordo com Rashi, mesmo que elas chegaram na idade do Hinur, na idade de serem educadas, 6, 7 anos, elas são Pturim de ler o Kriyat Shema, somente quando atingirem a idade de Bar Mitzvah. Por quê? Rashi, porque o pai não vai estar no horário que precisa ler o Shema com a criança, no horário especial que tem que se ler com a criança, nem à noite e nem de manhã, porque normalmente esse horário elas estão dormindo já, então não tem essa obrigação de ler o Shema. Mas o costume correto é seguir a opinião do Rabenotam, que somente é patur crianças menores da idade de Hinur. Agora já atingiu a idade de Hinur, deve-se sim ler, como opinião do Rabenotam, o Kriyat Shema com essas crianças, o Shema Israel. Vamos ver agora o Mishnah Berurah sobre isso aqui, de Rabenotam. Aval Igia Lechinur, Sheu Kvar Shit Kvar Sheva, se ela está com 6 anos ou 7 anos, de acordo com o Rabenotam, Hayav Avi Lechanecho, já a obrigação do pai educar a criança é ler o Shema. O Kemol Bishar Kol HaMitzvot, e isso em relação a todas as mitzvot. Vegam Sheikraena Bisman Kriyat Shema, Im Brachot Lefaneu Leahari. É correto já seguir o horário do Shema, tanto com as suas brachot anteriores e posteriores. Agora falamos no Seif Katan Zain, que Shelo Igiu Lechinur, crianças que ainda não chegaram na idade de Hinur, elas são Pturim. O Mikol Makol Pasuk Rishon Shebikriyat Shema Mitzvat Aliv Lador Kishodei Ledaber. Mas quando a criança já sabe falar, é mitzvah o pai ensinar o primeiro pasuk. Velav Davka Bisman Kriyat Shema. Não necessariamente no horário do Shema, mas já é obrigação do pai ensinar o primeiro pasuk. Falamos aqui Baboker pela manhã, de acordo com a opinião do Rashi, vimos que nem quando cheguei a Lechinur, tem a obrigação de ensinar o Shema pela manhã, Baboker Selomar, Lekar Loitil Alaviv Lechancho, porque pela manhã a criança está dormindo ainda no horário que é o horário do Shema, por isso não tem a obrigação do pai, o Riyuv, dele ensinar o Shema. Se ele já tem 12 anos, de acordo com Bar, Lekule Alma Utal Alaviv Lechancho, já tem a obrigação do pai educar essa criança. Não sei ficar tantet, Veraui Lihno que Rabenotam, a gente falou que o costume é seguir a opinião do Rabenotam. Rotzelomar, Afalgav de menina Mistavar Kerashi, mesmo que pela lei a Alachá vai como Rashi a princípio, Vechen Katava Grazal, Afal pequena Roliho que Rabenotam, Vechen Mashme Devrei Arambam. Enfim, o Rambam também, assim a gente tem que seguir a lei como o Rabenotam. Agora, em relação a Tefilá, só se chegou na idade de Hinur. Bom, de qualquer maneira, é correto, quando a criança já aprende a falar, ensinar o primeiro passuco do Shema, se ela sabe ler um pouco mais, muito mais ainda, a parashá toda do Shema Israel. E o costume é seguir a opinião do Rabenotam, de ensinar as crianças todo o Shema, e isso deve ser adequado desde a idade que a criança já sabe falar. Vamos ver agora o Seif Gimel, a Kones et Betulá. Alguém que casou
com uma mulher pela primeira vez, ele casou com uma mulher que ainda é virgem, patur mikriyat shema, shloshá yamim, im lo asa maaseh. Durante os 3 primeiros dias do casamento, se ele não ainda praticou o ato, então ele está patur do kriyat shema, por quê? Porque ele está ocupado, ele está preocupado em cumprir a mitzvah do casamento e consumar o casamento. Isso aqui se trata da época dos Rishonim, dos nossos antepassados, mas hoje em dia, hoje em dia as pessoas não têm as devidas kavanot, não estão preocupados tanto assim com as kavanot, com as suas devidas intenções, então, mesmo hoje em dia, alguém que casa com uma mulher virgem, ele sim deve sim fazer o Kriyat Shema e tem a obrigação de Shema. Se uma pessoa que ela tomou, se ela bebeu, ela pode ler o Kriyat Shema, ou se ela deve ler o Kriyat Shema ou não. Vamos ver o Mishnah Brura. Porque quer dizer, um rapaz que ele está preocupado com o primeiro ato que ele vai consumar o casamento dele, então ele fica preocupado, então ele não tem condições de se fazer as devidas cavalas do Shema, então ele está isento do Shema. O que em relação ao Seif Katan Yudalev, Mikriyat Shema, o Birkotea, em relação às suas brachot, veu Adin Mitfilah, o que Moshmal e Kamesiman Kuval. Em relação às brachot também, e a mesma lei se aplica em relação à Tfilah. Mas hoje em dia a gente falou que sim, há obrigação. De qualquer forma, são os 3 dias, Shloshá Yamim, Seif Katan Yudbeit, Ve'arba Leilot, 4 noites. Kegolim Nassá Bayom Revi, Batzohoraim, alguém que casou na quarta-feira ao entardecer, Patur Ad Motzei Shabbat, Ve'ad Bichlal, que ele está patur do Kriyat Shema até Motzei Shabbat, inclusive Motzei Shabbat. Ve'lifamim Tzuar Arba Yamim, Kegolim Nichnas Lechupá Bayom Revi, Ad Shelo Kara Kriyat Shema Shaharit, Patur Arba Yamim. Quer dizer, dessa maneira, faz essa conta, se ele casou na quarta-feira, conta 4 dias, e aí ele vai estar patur esses 4 dias do Kriyat Shema. Seif Katan Yud Gimel, Im Lo Asa, isso se ele ainda não consumou o casamento, depois que ele já consumou o casamento dele, então ele tem a obrigação de ler o Shema. Logicamente que se já passou os dias que ele era para ter consumado o casamento, já passou 3 dias e ele ainda não consumou o casamento por algum motivo de força maior, ou algo aconteceu, então a partir daí ele já é hayav, porque ele já não está mais preocupado. Mas, hoje em dia a gente falou no Seif Yudalet, essa alahá, a gente sim lê o Shema, Rotzelomar, hayav likro, im brichotei hakadin vegam mitpalel, ele é hayav de ler o Shema com os brachot e rezar, de keivan shechayav b'kriyat Shema, hayav b'tfilah. Veim enokorem echazek yura. E se ele não lê o Shema, vai parecer que ele está fazendo algo que não condiz com o seu nível espiritual. Como a gente já falou, hoje em dia as pessoas não têm tantas kavanot, elas não estão tão preocupadas assim. Então, vai parecer que ele está fazendo algo muito além do seu nível espiritual, não fazer o Shema enquanto não consumar o ato. Shemarei shemechaven bechoshab, porque parece que ele está o tempo todo tendo kavanot. O linyan tefilin, ayen leil b'siman lamed seif zam Mishnah Brura. Em relação ao tefilin, deve se aprofundar na lahá no siman lamed e no Seif Katan Tetvav, Ikra Kriyat Shema, Shamnit Baer, em relação ao shikor, a pessoa que bebeu vinho e está bêbada, de Bishikrut Meat Koreu Mitparel. Se dá um pouco, pode ler o Shema e rezar. De Bismanen Belavach, Einan Mechavin Kokar. Porque hoje em dia a gente já não tem tantas kavanot corretas como era antigamente. Mas se ele não consegue se apresentar perante o rei, ele não pode nem fazer o Shema e nem rezar, até que saia o efeito do vinho dele. Por hoje vamos ficar aqui, Bezrat Hashem. No próximo shiur vamos começar no Seif Dalet.